privilégio estar outra vez com vocês e ter esta oportunidade de servi-los com a palavra. Então eu queria que você abrisse aí sua Bíblia comigo, na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos, capítulo de número 12. Epístola aos Romanos, capítulo de número 12. Eu quero estudar com vocês só os 2 primeiros versos deste capítulo. Filhos crescem, irmãos. Filhos tornam-se adultos. Filhos deixam a casa de seus pais. Já aconteceu com você, pai, mãe? Foi difícil? Como você sobreviveu? E o que disse ao seu filho? O que pediu? Ou o que ainda vai pedir ao seu filho quando a hora de sair de casa chegar? Se não sabe, ou se já pensou 1000 coisas, mas não conseguiu decidir, eu quero te fazer uma sugestão. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. O texto nos diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a Tua palavra e nós sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés, luz que ilumina o nosso caminho. Que assim seja nesta noite. Dependemos de Teu Espírito, rogamos pela assistência dEle e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, você deve saber disso, geralmente divide suas cartas em 2 partes. Doutrina e ética, ou exposição e aplicação, ou crença e conduta. Essa virada, no caso de Romanos, acontece no capítulo 12. E sobre ela o Dr. John Stott escreveu: aqui Paulo passa da declaração aquele que pela fé é justo, para o seu corolário, ele viverá. E quando chega a esta sessão prática, ele viverá, o apóstolo lá começa com um pedido. Na verdade, ele começa com um santo pedido. Qual é, irmãos? Ofereçam-se a Deus como sacrifício. O que significa? O que significa na prática para mim e para você? Bem, comecemos com o fundamento do santo pedido do apóstolo. Verso 1, só a parte A, volta aí para o texto comigo. Paulo escreve: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço. As 3 vírgulas que antecedem o verbo pedir estão aqui para desacelerar o leitor, bem como para prepará-lo para o santo pedido do apóstolo. E elas cumprem esta função separando palavras, 3 palavras importantes. Portanto, irmãos e misericórdias. Portanto, é uma conjunção de conclusão. E como observa o Dr. R.C. Sproul, todas as vezes que vemos a palavra portanto na Escritura, nossa atenção deve ser aguçada, porque estamos chegando perto da síntese da questão.
Sim, portanto, aqui é o que liga as duas partes mencionadas antes. Depois de 11 capítulos de exposição sobre o Evangelho, o apóstolo finalmente chega às exortações por causa do Evangelho. É uma virada e tanto, irmãos. Irmãos são os leitores da carta. E o mais importante já não é mais se estes leitores são romanos ou israelitas, hebreus ou gentios. Não, agora todos os crentes, independentemente de sua origem étnica, são irmãos, membros de uma única e internacional família, a família de Deus, o nosso Pai. É para estes que Paulo vai fazer um santo pedido. Mas como aconteceu? Como foi que judeus e gentios se transformaram ou foram transformados em uma única família? A terceira palavra é misericórdias. Sim, a palavra está no plural, porque ela reflete as muitas e variadas manifestações da misericórdia de Deus sobre o seu povo. Nós podemos até dizer que por 11 capítulos, Paulo falou destas misericórdias de Deus por nós, para ficar apenas com os capítulos imediatamente anteriores. O 9:16, falando sobre nossa eleição, Paulo diz, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. E o 11:32 ensina, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos, judeus e gentios. O Evangelho, veja, sobre o qual Paulo dissertou tão bem na sessão doutrinária, nada mais é do que a manifestação da misericórdia de Deus na salvação de pecadores indignos e incapazes de salvar a si mesmos. E é sobre esta misericórdia, este fundamento, que Paulo sobe para nos fazer um santo pedido. Antes de prosseguir para o pedido, eu quero te perguntar qual é o fundamento da sua vida cristã. Algumas pessoas querem se oferecer a Deus para ganhar as ofertas de Deus. E a lógica é, eu vou obedecer, eu vou me entregar, eu vou buscar a santidade para ganhar o que realmente quero de Deus. Bênçãos horizontais. E quando estas bênçãos não chegam ou tardam a chegar, as pessoas acabam desistindo. Outras pessoas querem se oferecer a Deus por medo. Eu vou obedecer, eu vou me entregar, eu vou buscar a santidade para não ser punido por Deus. E então, quando coisas ruins acontecem, as mesmas pessoas começam a questionar: será que eu não obedeci o suficiente? Será que Deus ainda me ama depois do que eu fiz? Será que eu posso perder a salvação pelo que aconteceu? Não, irmãos. Este não é o fundamento da vida cristã. O fundamento do santo pedido de Paulo não é a minha obediência, nem é a sua barganha. Não depende do que eu fiz ou você deixou de fazer. O fundamento do pedido de Paulo, o fundamento da nossa vida cristã são as incontáveis misericórdias de Deus. Por que se entregar a Ele? Por que viver para a glória dEle e não para a sua glória? Nossa motivação não pode ser o medo. Não podem ser as bênçãos horizontais de Deus. Nossa motivação tem que ser a misericórdia dEle. A lógica não é, eu tenho medo, logo me entrego. Eu quero uma bênção, logo me ofereço. Não, não. A lógica é, eu estava perdido.
e por misericórdia Deus me encontrou. Eu estava morto e por misericórdia Deus me deu vida. Eu estava condenado ao inferno por meus próprios pecados e por misericórdia Deus me salvou no sacrifício de seu Filho. Você crê nisso? Então eu quero te convidar a construir tua vida sobre o firme fundamento da misericórdia de Deus. Por que ser um marido fiel, querido? Por que ser uma esposa dedicada? Por que ser um filho obediente? Por que ser um aluno esforçado? Por que ser um crente piedoso, santo? A resposta não pode ser porque eu quero essas coisas, ou porque eu quero algumas coisas por causa dessas coisas. Não. A resposta não pode ser porque eu quero ser aplaudido pela minha piedade. A resposta é simplesmente: eu quero viver para a glória de Deus, porque Deus primeiro teve misericórdia de mim. É uma resposta àquilo que Ele já fez. A vida cristã não pode ser resumida a uma lista de faça ou não faça. A vida cristã tem que ser feita por uma lista de muitas respostas que damos às infindáveis misericórdias de Deus. Esse é o fundamento do santo pedido de Paulo. Pelas misericórdias de Deus, ofereçam-se a Ele. Mas o que significa, gente? Consideremos, em segundo lugar, a natureza do santo pedido do apóstolo. Verso 1 outra vez. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício. Ofereçam sacrifício. Essa é a linguagem de culto do Antigo Testamento, gente. Os crentes adoravam a Deus desde o começo de Gênesis com a família de Adão, até os dias de Jesus no Templo de Jerusalém, por meio de sacrifícios de animais, os quais apontavam para o fato perturbador do pecado. O pecado exigia punição. E o sacrifício de um animal revelava a disposição de Deus em aceitar um substituto no lugar do pecador. Só que todos sabiam, como Hebreus 10:4 deixa claro, que é impossível que o sangue de touro ou de bodes tire o pecado. Os sacrifícios, portanto, do Antigo Testamento, todos os sacrifícios de animais apontavam para o sacrifício perfeito e final de Cristo. Hebreus 10:12 diz: quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. Então vejam, o apóstolo está nos pedindo uma espécie de culto. Só que ele não é em tudo idêntico ao culto do Antigo Testamento. Por quê? Porque o preço do nosso pecado foi cabalmente pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ainda assim, e tendo por fundamento este sacrifício, a maior manifestação da misericórdia de Deus, agora Ele nos faz uma exortação. A partir deste fundamento, Ele nos pede, verso 1, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. De trás para frente, a palavra racional no grego é logikos. E ela nos lembra que diante das infindáveis manifestações da misericórdia de Deus, a maior delas, sendo a morte e ressurreição de Cristo, a única resposta lógica é a entrega do nosso corpo como sacrifício de adoração ao Senhor.
E notem, Paulo não disse, entreguem o seu coração. Não disse, entreguem o seu interior. Ele disse, entreguem o seu corpo. Por quê? Porque nos dias de Paulo, especialmente nos círculos mais gregos, havia certo desprezo pelo corpo. O corpo era visto como uma espécie de prisão da alma. Nos nossos dias, de modo semelhante, nós sempre ouvimos pessoas dizendo, entreguem o seu coração a Jesus. Mas raramente as pessoas dizem, entreguem o seu corpo a Jesus. A questão aqui não é de competição, para ver quem é maior ou quem é mais valioso, não. A questão aqui é apenas uma. Para Deus, o corpo importa, tanto quanto o coração. Por quê? Porque é por meio do corpo que manifestamos ou depravação ou santidade. No capítulo 3 desta mesma carta, o apóstolo nos disse que a depravação da humanidade se manifesta por línguas que mentem, pés que são rápidos para o sangue, olhos que se desviam do Senhor. No capítulo 6, por outro lado, ele nos diz que a santidade do crente se manifesta também por meio dos atos do corpo. O corpo que é um instrumento de justiça para a glória de Deus. Ofereçam o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Alguém já disse que o problema do sacrifício vivo é que ele sempre dá um jeito de fugir do altar. Não é o que Paulo tem em mente aqui, gente. O sacrifício vivo, ele está falando mais de um estilo de vida, de alguém que não se sacrifica uma única vez por Cristo, mas de alguém que escolhe viver se sacrificando por Ele por toda a vida. Por sacrifício santo, entenda consagração. No Antigo Testamento, pessoas, objetos e lugares eram separados do seu uso comum na sociedade e eram consagrados, santificados à adoração ao Senhor. Então, se vivo fala do estilo de vida que assumimos, e se santo descreve a qualidade da vida que devemos perseguir, agradável aponta para o alvo da vida cristã. Por que devemos nos entregar a Deus como sacrifícios? Não é porque queremos algo de Deus. Nós só queremos agradar aquele que já se agradou em nos salvar por meio de seu Filho. É assim que você vive, querido? Você tem respondido ao pedido de Paulo? Tem se oferecido a Deus continuamente como um sacrifício vivo, santo e agradável? Não. Não tem sido sua vida. Em vez disso, você anda frio na fé, indiferente para com o povo de Deus, estagnado no crescimento espiritual. O que fazer então? Pense nisso. Este é o culto racional de vocês. Se alguém entende o Evangelho e depois é capturado por ele no coração, com a boa notícia de que o Filho de Deus morreu e ressuscitou por seus pecados, a resposta lógica, Paulo está dizendo, acontece com todo mundo que entende e que é alcançado. É oferecer-se a Cristo como um sacrifício de adoração. Não é como tem vivido? Você não precisa subir um monte para aquecer sua fé. Você não precisa ir atrás de gurus que vão te dar uma chave especial. Você não precisa entrar em modismos
Então, pastor, o que é que eu preciso fazer? O que Paulo está sugerindo aqui. Lembre-se da cruz de Cristo. Lembre-se nessa noite de onde você estava e de como você estava antes de Cristo. E se necessário for, irmão, remova algumas distrações. Afaste algumas bênçãos, a fim de que você tenha espaço para outra vez contemplar a misericórdia de Deus, a qual sem igual foi manifestada na morte de Cristo por você. Quanto mais pensar no Evangelho, quanto mais cantar o Evangelho, quanto mais conversar sobre o Evangelho, falar para as pessoas do Evangelho, mais desejos santos por viver para a glória dele vão nascer no coração. E quando acontecer, ou se estiver acontecendo agora, lembre-se que o santo pedido deste texto diz respeito à consagração. Ofereçam o seu corpo como sacrifício. Alguém pode estar pensando, mas pastor, meu corpo está meio fora de forma. Ou meu corpo nem é tão bonito assim, pastor. Ou pastor, meu corpo está fraco. Meu corpo está doente. Eu entendo, querido. Mas o que você precisa entender nesta noite é o seguinte. O sacrifício do nosso corpo não é um sacrifício pelo pecado, de novo. O sacrifício por nosso pecado foi feito por Cristo e ele foi suficiente. O sacrifício do nosso corpo, ou o que Deus espera de nós, não é um corpo perfeito, não há coisa do tipo do lado de cá da eternidade. Não é um corpo sem doença, não é um corpo sem mancha, não é um corpo sem cicatriz. A oferta do nosso corpo não é a oferta da beleza ou da força do corpo. É a oferta do comportamento. O corpo importa para Deus não porque ele é mais bonito ou mais feio, mais saudável ou menos saudável. O corpo importa para Deus porque ele age e realiza. O que importa é que por meio do corpo eu viva uma vida santa na prática, a fim de que a beleza de Cristo seja vista e exaltada entre os homens. E isso tem que acontecer, queridos, não só aos domingos, quando nos reunimos como povo de Deus. Isso também acontece de segunda a sábado, quando assumimos o estilo de vida de Romanos. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Esta vida de morrer para si mesmo e de viver para Deus precisa aparecer todos os dias, pois somos sacrifícios vivos, ou sacrifícios que queimam regularmente na presença dele. Esta vida de morrer para si mesmo e de viver para Deus precisa acontecer não só aqui, mas também no mundo. Nós somos santos no mundo. Cantamos as mesmas músicas dos colegas, às vezes não crentes. Gostamos dos mesmos esportes, dos amigos, às vezes não crentes. Trabalhamos nos mesmos lugares com pessoas não crentes. Mas se somos crentes, de verdade, nós já não somos mais as mesmas pessoas de outrora. Deus nos santificou, o que significa que Ele nos separou do uso comum que outrora tínhamos. E que agora devemos viver para o louvor e glória dEle em todo tempo e em todo lugar.
Mas isso só vai acontecer se você lembrar que este sacrifício precisa ser agradável. Mas é agradável a Ele. Por vezes nós vivemos para agradar a nós mesmos. O que queremos, quando queremos, na hora que queremos. Em outros momentos nós vivemos para agradar as pessoas. Estamos o tempo todo pensando em conquistar pessoas ou fazer as pessoas gostarem de quem somos ou do que fazemos. Não, irmão. Não dá para agradar todo mundo. Trevas e luz, por vezes, não se misturam. Ao final de cada dia, o que mais importa é se a minha vida, meu comportamento, meus relacionamentos, meus pensamentos subiram a Deus como aroma agradável a Ele. Eis o que Ele espera de nós. Mas como colocar em prática? Vamos considerar, em terceiro lugar, a apropriação do santo pedido do apóstolo. O verso 1 nos apresenta o pedido. O verso 2 nos diz como colocá-lo em prática. Vamos ler? Verso 2, parte A. Paulo nos diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Do geral para o particular, as orientações de Paulo, no grego, se acham no imperativo presente e na voz passiva. Sabe o que significa? Primeiro, são ordens. São exortações. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Deixem que Deus os transforme. Porque estão no tempo presente. São ordens que refletem algo que deve acontecer regularmente. E não só uma vez. Ou seja, vocês devem viver no não se conformem aos padrões deste mundo. Vocês devem viver no deixem que Deus os transforme. E a voz passiva, por sua vez, nos lembra que trata-se de algo que nós não fazemos sozinhos. Por um lado, nós sofremos com a pressão dos padrões do mundo. E por outro, é Deus que nos transforma no nosso interior. Ainda assim, e aqui eu volto ao particular do verso, nós temos duas responsabilidades. A primeira, não vivam conforme os padrões deste mundo. E a ideia é simples: se você quer se oferecer a Deus como sacrifício de adoração, você tem que resistir à conformidade com os padrões deste mundo. E por favor, não entenda alguns comportamentos apenas. É assim que a gente entende. Mundanismo não é isso, gente. Mundanismo não é uma coisa que eu faço aqui ou ali. Mundanismo é uma mentalidade que pode estar por trás de tudo o que eu penso, sinto e faço. E de acordo com Paulo, o mundo vai tentar conformar os crentes ao padrão ou padrões dele. Padrões de quê? De pensamento, de sentimento e de conduta. A responsabilidade dos crentes: não vivam conforme os padrões deste mundo. A segunda responsabilidade: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A ordem não é só negativa: não vivam conforme. A ordem também é positiva: deixem que Deus os transforme. Também é um contraste, gente.
É um contraste. Paulo está contrastando conformidade com transformação. Vocês não devem se conformar aos padrões do mundo. E ao mesmo tempo, vocês precisam ser transformados por Deus. Como é que acontece a transformação? Precisa inventar não, tentar adivinhar. Está no texto. Deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Não se está dizendo que alguém que tira 10 na prova de conhecimento bíblico é uma pessoa transformada de verdade no coração. O que se está dizendo é que a transformação do coração, a sede da vontade e dos desejos, começa pela renovação da mente. O Dr. R.C. Sproul escreveu: ninguém é transformado sem ter o coração mudado. Contudo, Deus nos criou de tal modo que a via de acesso ao coração é a mente. A partir da nova mente, nosso coração é mudado. E quando nosso coração é mudado, toda a nossa vida é mudada. Não é o que você quer? Entenda, não vai rolar sem algum nível de inconformismo com os padrões deste mundo. Se lembra da adolescência? Os adolescentes sofrem com a pressão social do conformar-se. Eles não querem ficar de fora. Eles querem ser aceitos. Não querem ser vistos como bobos, diferentes. Lembra disso? Mas isso acontece também no seu ambiente de trabalho. Isso acontece com todo crente no mundo. Porque nós não queremos ficar de fora. Nós queremos ser aplaudidos como pessoas legais, inteligentes. Queremos estar no centro das atividades da sociedade. Eu entendo, querido. Mas se você quer levar a sua vida com Deus a sério, se você realmente quer se entregar a Deus como uma oferta de adoração, você vai ter que resistir a esta conformidade com os padrões deste mundo. E de novo, eu não estou falando de apenas algumas atividades, somente algumas, rotuladas pelos crentes como pecado, quando na verdade a Bíblia às vezes nem chama de pecado. A coisa é muito mais complicada. Eu estou falando do ataque sorrateiro do mundo para nos conformar aos seus deuses, valores, pensamentos. Diga-me, a quem realmente adoramos quando estamos trabalhando, estudando ou mesmo servindo na igreja? Estamos buscando a glória de Deus, a fama de Deus, ou estamos buscando a nossa glória? Eu posso ser um pastor mundano. Quais são os valores que nos caracterizam no dia a dia? Quando as pessoas olham para você, o que é que elas enxergam? Valores do reino de Deus? Ou valores do reino passageiro desse mundo? Nenhuma diferença entre você e o incrédulo. Quais sistemas de pensamento, irmão, nos guiam e motivam na vida? O sistema doutrinário da Escritura? Ou os sistemas antropocêntricos e ateístas deste mundo? Não tem jeito, irmão. Ou você resiste aos padrões deste mundo, ou você vai se conformar a ele. Isso é parte do que significa apropriar-se do pedido de Paulo. Mas tem mais. Se queremos nos entregar a Deus como sacrifícios agradáveis, nós precisamos ser transformados por Deus, e isso pela renovação da... Sabe o que significa? Não tem santificação sem este livro.
Algumas pessoas vão me dizer, pastor, mas eu não quero estudar, eu quero só sentir. Outro dia eu tive uma conversa, pense você, com um homem culto, que ganha a vida estudando e lecionando na academia. O camarada estava visitando a nossa igreja já por algumas vezes e eu resolvi chamá-lo para um café. Não era aquele café, mas foi um café. Caí na besteira de perguntar, irmão, o que é que você está achando da igreja? Ele disse, pastor, eu não vou ficar se você quer saber. Eu falei, vai ficar não? Por quê? Ele falou, porque eu não dou conta. Você exige muito do meu pensamento no domingo. Eu não quero ir ao culto para estudar. Eu quero ir ao culto para sentir e experimentar. Irmão, nada contra sentir. Nós somos seres emocionais. Mas eu sinto por causa do que conheço de Deus. Veja os salmos, os cânticos e orações. Eles não foram compostos no nada. Os salmistas não dizem o que dizem porque estão sentindo a partir do zero, não. Eles cantam porque Deus é grande, eles sabem disso. Outras pessoas vão dizer, pastor, Deus nos pede que tenhamos a fé de uma criança. E é verdade, quando o assunto é dependência, irmão. Mas quando o assunto é santificação, Deus nos pede que sejamos adultos. Hebreus, capítulo 5, versos 13 e 14, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quer crescer na sua vida cristã, irmão? Quer ser transformado por Deus? Você tem que aprender a ler e meditar neste sagrado livro diariamente. Você não vai crescer tanto quanto poderia, dependendo da leitura que a gente faz aqui. Você quer crescer na vida cristã? Você precisa escolher muito bem o pregador ou o mestre diante de quem você vai sentar para ouvir. Ele está ensinando a Bíblia ou está falando de suas próprias ideias. Você quer crescer na vida cristã? Não tem jeito, você vai ter que ler bons livros cristãos, recomendados por pessoas mais experientes do que você. Você precisa perseguir e cultivar amizades santas com o povo de Deus, com homens e mulheres mais piedosos que podem ajudá-lo a crescer. E tudo isso, obviamente, de joelhos, enquanto ora pela operação do Espírito. Porque a verdade é, nós não queremos apenas conhecer o livro. Nós queremos conhecer e nos submeter ao Deus que se revela no livro. Isso é obra do Espírito. Ouvimos sobre o fundamento, sobre a natureza, sobre a apropriação e, para terminar, quero considerar com vocês o resultado do santo pedido. Quando eu digo terminar, tem alguns minutinhos ainda. Verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os crentes devem atender ao pedido de Paulo. Devem oferecer-se a Deus como sacrifício, resistindo ao mundo e sendo transformados por Deus na mente. Para que? Esta é a expressão que fala de propósito ou de resultado. A ideia é, se os crentes atenderem,
Se os crentes se oferecerem a Deus como sacrifício, e isso eles fazem resistindo ao mundo e sendo transformados na mente, então e somente então, vou dizer de novo, então e somente então, eles vão experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar no grego é dokimazo e pode significar testar, provar e experimentar. O que o apóstolo está dizendo então é que o crente que atende ao seu pedido não vai apenas conhecer intelectualmente a vontade de Deus. Olha que maravilha, gente. O crente que atende ao seu santo pedido vai testar, vai experimentar e vai provar por ele mesmo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é moralmente boa para mim, para você. Ela é a melhor norma de vida que poderíamos encontrar. A vontade de Deus é agradável para mim, para você, prazerosa. A vontade de Deus é perfeita porque vem dele e porque tem tudo o que nós precisamos para uma vida piedosa. Você gostaria, irmão, de experimentar a vontade de Deus? De que vontade estamos falando, né? Quando as pessoas falam sobre o assunto, quase sempre estão se referindo à vontade secreta de Deus, amigo. Com quem devo me casar? Que curso devo escolher? Em que cidade do planeta Terra devo viver? Não me entenda mal. São coisas importantes e por isso merecem atenção, reflexão e oração. Só que não é com o que eu devo me preocupar mais do que outras coisas. Não é, irmãos, com o que mais devemos nos preocupar na vida, nem é do que Paulo está falando aqui. Embora em Romanos a questão só fique mais clara com os capítulos seguintes. Aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 da primeira carta, Paulo foi explícito. A vontade de Deus é essa, está lá escrito. A vontade de Deus é a santificação de vocês. É do que trata o nosso texto. A vontade de Deus é que cresçamos em maturidade espiritual. É que nossa vida seja cada vez mais consagrada a Deus. É que nossa mente e coração sejam mais e mais transformados para a glória dEle. Então veja, coisa mais importante não é onde você vai morar, irmão. Não é o que você vai fazer da vida profissionalmente. Pasmem vocês, não é nem a pessoa com quem você vai se casar. Se você não está vivendo uma vida de santidade, separada para Deus, buscar resposta para essas coisas não faz nem muito sentido. O importante mesmo é que busquemos conhecer e nos submeter à vontade objetiva de Deus. Eu não sei se eu estou vivo amanhã, mas a vontade objetiva de Deus está expressamente revelada neste livro. Quanto mais eu conheço e me submeto, mais eu saberei o que agrada a Deus e o que Ele espera de mim. E sabe qual é o resultado? Quanto mais vivo neste exercício, mais discernimento eu tenho, a partir da sabedoria da Bíblia, para escolher, para decidir, para perceber. Voltando ao início para terminar, e agora é de verdade mesmo, agora é de verdade.
O que você pediu ou pedirá ao seu filho quando a hora de sair de casa chegar? O que você deveria pedir a si mesmo ao sair desse culto? Eu peço, diz o Espírito, por pena de Paulo, eu peço que você se ofereça a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional. É o que Deus espera de você. E lembre-se, nós fazemos isso tendo por fundamento as misericórdias de Deus, das quais a maior foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele mesmo disse, não foi, gente? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2,6, diz: Jesus deu a si mesmo em resgate por todos. Eis o Evangelho. Deus, o Pai, deu o seu Filho. O Filho se entregou na cruz como oferta por nossos pecados. Você é crente, mas anda frio na fé? Minha sugestão para você é: saia daqui pensando no Evangelho, conversando com o esposo, com a esposa, com os filhos sobre o Evangelho, respondendo ao Evangelho com fé e em arrependimento. Você não é crente, é um convidado e está entre nós, e veio porque está se sentindo meio perdido na vida, está triste, insatisfeito com o que tem experimentado, e por alguma razão você se sentiu atraído a estar aqui. Pode ter sido o Espírito. O que é que eu te peço? Sai daqui pensando no que você ouviu. Sai daqui conversando sobre o que você ouviu. E se Deus te der vida espiritual no interior, responde a Ele com fé, crendo que Jesus morreu na cruz do Calvário por seu pecado, e crendo que Jesus pode te conduzir à experiência da vontade de Deus. Para todos nós, vamos atender ao pedido de Paulo. Vamos nos oferecer a Deus como sacrifício de adoração. Se o fizermos, irmãos, somente se o fizermos, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus os abençoe, irmãos, em Cristo Jesus.